Olá, estudantes da Rede Pública Municipal de Itabaianinha. Estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida, tá certo? Para esta semana, a nossa agenda de estudos indica fundamentos da educação financeira, ciência, tecnologia e impactos financeiros. Essa é a apostila que nós iremos desenvolver na aula de hoje, tá certo? Então, peguem aí essa apostila que vocês receberam na escola, ou foi compartilhada no grupo pelo professor de Projeto de Vida, e vamos lá desenvolver esta temática. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Hernandes, responsável por desenvolver este componente juntamente com vocês, ok? Sobre ciência e tecnologia, é interessante trabalhar esse tema em projeto de vida para que nós possamos perceber o impacto que a evolução da ciência e da tecnologia tem tido e tem causado nas relações humanas, tá certo? E, consequentemente, influenciado as nossas vidas, tá certo? Pois ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para o avanço da sociedade. A ciência permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. A ciência, então, é importante para a nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, pois através da ciência, muitas doenças foram eliminadas. É um exemplo que nós temos na atualidade, né? A ciência, ela tem sido um caminho para combater as mazelas que afetam o ser humano, tá certo? É através da ciência que se busca soluções para combater doenças que surgem de acordo com a evolução da humanidade, tá certo? A tecnologia, por outro lado, ela auxilia no desenvolvimento das relações humanas, afetando assim a comunicação, a locomoção das pessoas, tá certo? A maneira como o ser humano trabalha e age dentro do seu tempo, certo? Através de investimentos em ciência e tecnologia, que aumentam e agilizam os processos de industrialização, gerando um desenvolvimento social, econômico e industrial, podemos oferecer produtos e serviços elevados e preços competitivos, permitindo, assim, o desenvolvimento das atividades e relações da sociedade. Nós, como agentes do processo, nós, enquanto seres humanos, conseguimos, através do investimento em ciência e tecnologia, tornar os produtos, então, cada vez mais competitivos dentro do mercado. É através da evolução das relações humanas e do incremento da tecnologia que nós conseguimos dar novas caras e acelerar o processo de difusão da tecnologia, tá certo? Então, ciência e tecnologia têm sido o carro-chefe em países que buscam o desenvolvimento, ou até mesmo nos países que já se encontram em um grau de desenvolvimento pleno, tá certo? O desenvolvimento social, econômico e industrial, ele passa pela ciência e pela tecnologia, ok? A ciência também se mostrou fundamental no contexto atual da pandemia da Covid-19, pois os países mais desenvolvidos e que investem em ciência foram os primeiros, tá certo aqui, a desenvolver suas vacinas e auxiliaram na redução da mortalidade e dos efeitos da doença. Fato que mostra a evolução da ciência e a necessidade dos investimentos no desenvolvimento desse setor. Ou seja, para um país que busca se desenvolver, se tornar competitivo no mercado internacional, é interessante o investimento primeiramente em ciência e na tecnologia, pois são esses ramos que conseguem dar visibilidade e competitividade a este país. Um exemplo
foi agora a luta, a corrida que teve entre os países para descobrir uma vacina eficaz no combate à pandemia da Covid-19, tá certo? E os países que conseguiram assumir as rédeas, assumir a liderança nesse processo, foram aqueles países que mais tinham investido ao longo dos últimos anos em ciência. Esses países tinham elementos capazes de desenvolver a vacina, tá certo? Então, eles, consequentemente, conseguiram buscar soluções para controlar e diminuir a mortalidade da referida doença, tá certo? Então, um caminho fundamental para o país se desenvolver é o investimento em ciência e tecnologia, tá certo? Então, podemos dizer que as tecnologias têm impactos no meio financeiro. Esses investimentos geram impactos na sociedade, pois desde a popularização da internet, as novas tecnologias não pararam mais de aparecer, assumindo um papel cada vez mais importante no nosso dia a dia. Nossos avós, nossos antepassados, jamais sonhariam que nós estaríamos passando hoje por um momento tão diferente. Por exemplo, vocês aí em casa tendo aula no formato online, enquanto lá no passado isso seria impossível para avós, para os pais de vocês, pois não tínhamos uma internet, não tínhamos smartphones, não tínhamos computadores, e isso acabava atrapalhando a difusão da comunicação, tá certo? Nos relacionamos no mundo virtual, compramos e nos divertimos digitalmente. Toda a nossa vida pessoal gira hoje em torno da rede, tá certo? Hoje é quase que impossível você se conectar ao mundo sem passar pela rede mundial de computadores, tá certo? Hoje é imprescindível você ter um smartphone, um computador e ter ele conectado a uma rede de internet, certo? Observando o ritmo das inovações e a tendência mundial, é impossível não se surpreender com os rápidos avanços tecnológicos que vêm ocorrendo a cada dia. Trata-se de um processo irreversível, sinalizador de que entramos em um novo tempo. Estamos, então, em uma nova era. Esses avanços têm impactado quase todas as áreas da atividade humana, podendo ocorrer de várias formas e em várias magnitudes. Além disso, é importante destacar que muitos deles ainda não são inteiramente conhecidos, tá certo? Alguns desses avanços ainda não foram disseminados em nossa sociedade, mas o que percebemos é a evolução cada vez mais acelerada das inovações tecnológicas. Nós não sabemos onde vamos parar, mas temos observado que essas evoluções têm trazido impactos positivos e negativos para a nossa sociedade, tá certo? Por isso que é importante usar de maneira positiva, buscar usufruir positivamente dessas ferramentas, trazer essas ferramentas para o seu lado, tá certo? Por outro lado, é o que nós acabamos de comentar, é preciso ter cautela com os riscos que também existem em qualquer processo de mudanças, especialmente pela velocidade com que estão ocorrendo. Chamada de quarta revolução industrial, essa fase de transição que ocorre rapidamente entre a era industrial e digital, como todo o período das grandes mudanças, tem seu lado negativo, ou seja, também tem gerado problemas nos mais diversos segmentos, como alguns pesquisadores têm constatado que tem gerado um aumento gradativo do desemprego, pois as empresas têm achado mais vantajoso colocar máquinas, substituir pessoas por máquinas, tá certo?
as redes sociais também têm se mostrado, em alguns momentos, como algo negativo, pois tem dado voz a pessoas, muitas vezes preconceituosas, e que não sabem lidar com a internet, tá certo? São pontos positivos que nós temos e pontos negativos dessa nova revolução digital que estamos atravessando, tá certo? Mais uma vez eu destaco a importância de estarmos conscientes e buscar saber lidar com os lados bons, utilizar de maneira positiva esses benefícios, tá certo? Aqui foi somente uma introdução do nosso tema. Lá na nossa apostila, que nós recebemos na escola, tá certo? Esse foi o tema que nós trabalhamos na aula de hoje, tá certo? Para quem ficou com alguma dúvida, pode vir aqui e aprofundar, dar uma lida, né? Melhor, com mais calma. Tudo que eu comentei na videoaula está aqui contido na apostila. Você pode ler aqui e voltar o vídeo novamente e tentar esclarecer alguma questão, ou então deixar as dúvidas aí no comentário da videoaula, que assim a gente pode esclarecer no próximo encontro, tá certo? Na nossa atividade de hoje, nós vamos conversar com alguém de nossa família, ou um vizinho mais velho, e solicitar que ele comente sobre as principais mudanças que tivemos na ciência e nas tecnologias em relação ao passado. Depois, organizar e preencher os itens a seguir. Como é que nós vamos fazer isso? Você vai conversar com seu pai, sua mãe, ou um vizinho, ou um avô, ou um tio, e perguntar a ele, certo? Que ele comente o que mudou na sociedade, quais os impactos positivos que as tecnologias têm trazido para o meio, tá certo? O que mudou? Como era a vida dele no passado, sem uma rede social, sem um computador, sem um smartphone, certo? Depois que você comentar isso com ele, você vai pedir que ele destaque os pontos positivos dessas transformações. O que melhorou em relação ao passado? Quais os benefícios que essas novas tecnologias trouxeram para o nosso dia a dia, tá certo? Depois, vai pedir que essa pessoa comente os pontos negativos desse novo momento. Quais os pontos negativos, na opinião dele, que essa revolução tecnológica trouxe para o nosso dia a dia, tá certo? Quando você concluir a atividade, você vai lá e mostra na aula ao professor, ou então envia a foto, e caso tenha alguma dúvida, pode solicitar um esclarecimento melhor com o professor de forma presencial, tá certo? Saudações, finalizamos aqui mais uma videoaula, bons estudos e até a próxima semana.